Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech, e essa é mais uma série especial em parceria com o WhatsApp para falar de alguns temas muito importantes de comunicação, parceria, cocriação e negócios. E hoje, especificamente, nesse episódio, é um tema que eu gosto muito, de verdade, quando a gente fala de o conversacional. Essa é uma vertical de negócios, de comunicação, que ela é muito importante. O Brasil tem um papel muito importante nesse contexto, e o WhatsApp também, como principal player, como principal hoje plataforma e ferramenta de comunicação. E mais legal do que isso, não é uma conversa só B2C, é uma conversa B2B, de empresas para empresas. E hoje a gente vai deixar muito claro aqui que existe muita tecnologia, muita parceria e uma evolução de negócios muito importante. E eu tenho um trio de convidados aqui para falar sobre esse assunto. Hoje a gente vai entender melhor uma parceria que deu certo, que vem dando certo e o que está por trás de tudo isso, e o quanto que o conversacional aqui é importante. E esse é o momento que eu olho aqui na minha colinha para falar tudo certinho. Então, Daiane Quesada, Industry Manager na Meta. Dai, bem-vinda. Tá certinho, Obrigada, né? Certíssimo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para contar um case, mas acho que a gente tem boas histórias aqui para dividir, acho que com todo mundo. Eu estou na Meta, eu sou responsável pela indústria de e-com e de retail hoje no Brasil. A Meta é a controladora dos aplicativos WhatsApp, o Instagram e o Facebook. A gente vai falar bastante hoje sobre conversacional aqui dentro das plataformas da Meta, especificamente pelo WhatsApp. É indiscutível, né, hoje o uso do WhatsApp pelo brasileiro, né, de uma maneira tão intuitiva, tão fácil para a gente se relacionar. E desde o ano passado, essa é uma das prioridades da companhia, como é que a gente leva soluções de negócio para as marcas terem experiências e oferecerem experiências mais fluidas, né, para essa relação que já é tão comum no nosso dia a dia com o WhatsApp. A gente tem algumas pesquisas internas que a gente fez o ano passado que trazem que as pessoas que responderam a ela, que existe uma expectativa muito grande do papel das marcas dentro desse canal, né? Mais de 80% esperam ter algum tipo de relação, né, dentro do WhatsApp. Então, junto com parceiros como a Cint e com a Magalu, o grupo todo, o consórcio Magalu, a gente começou a testar algumas metodologias e alguns processos para ver como é que a gente oferece essa mesma experiência simples, né, de conversar com os amigos, né, com a família, também via a ferramenta do WhatsApp para as marcas. É interessante porque na Forbes Tech a gente cobre rotineiramente muito o lado conversacional, como eu falei, o B2C, mas a gente ainda está entendendo a dimensão que tem do ponto de vista de negócio. E aqui é um ponto muito chave, ainda mais quando a gente fala de Brasil. E aí, Leonardo Osório, Corporate Business Manager do consórcio Magalu. Ô, Léo, eu combinei que ia falar em português e falei em inglês, né? Bem-vindo, Léo. Exato, prazer, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse case de sucesso em parceria com a Meta, em parceria com a Cint. É muito importante para a gente olhar para a oportunidade de comunicação do brasileiro dentro de uma plataforma tão democrática como é o WhatsApp e fazer parte da vida dele no dia a dia, né? Trazer um produto financeiro como o consórcio Magalu dentro do dia a dia dele através dessa facilidade que o WhatsApp traz para ele se comunicar com a empresa como um todo. E o que eu faço lá no consórcio Magalu? Todo mundo está me perguntando, deve estar se perguntando. O Magalu quase dispensa apresentação, né? No Magalu, temos a vertical financeira e dentro da vertical financeira existe o consórcio Magalu. E no consórcio Magalu, hoje eu sou corporativo de negócios e respondo por tecnologia, por marketing, por estratégia de vendas, por dados e plataformas, por insight sales e também por novos negócios. Então, eu trato um tanto de oportunidades que existe, foi por conta dessa cadeia longa de oportunidades de braços que foi possível entender a oportunidade que existia do WhatsApp nos ajudar no contato com o cliente, em facilitar o contato do cliente, em fazer novos negócios e se relacionar conosco. Uma vez que o consórcio é um produto de long tail, é um produto que eu tenho 80 meses, 200 meses de relacionamento com o cliente e sempre o desafio nosso é entender como que eu mantenho um contato com esse cliente sempre quente. E é através desse contato quente e nós entendemos que o WhatsApp é uma ferramenta crucial para nos mantermos conectados com o cliente cada vez mais e melhor. Ô, Léo, você cuida de pouca coisa, né? É pouca coisa, mas é interessante que dá uma dimensão do quanto a gente precisa aqui de integração em tudo que em todas as áreas que você está olhando. E você mencionou dois termos importantíssimos para nossa conversa aqui. Primeiro, cauda longa, né? A gente está falando ali de tempo e de uma frequência. E o quente, esse contato quente, que eu gosto muito dessa expressão. Daqui a pouco eu volto para a gente falar mais. E agora,
agora a Márcia Assano. Márcia, eu também combinei que eu ia traduzir o cargo, que é VP Global de Soluções Conversacionais na Cint. É isso mesmo? Exatamente. Que ótimo que você traduziu. O meu cargo, além de responsável global por soluções conversacionais na Cint, eu também sou responsável pelo relacionamento com a Meta. Exato. E esse relacionamento nosso com a Meta começou há mais de 6 anos atrás, bem no início da jornada do WhatsApp no processo de venda de canal conversacional para business, né? Até então, o WhatsApp era só um canal conversacional que a gente chama peer-to-peer, que é só de pessoas para pessoas. E acho que é importante eu mencionar também o que a Cint faz, né? A Cint é uma das líderes globais de empresas no segmento CPaaS. CPaaS, para quem não sabe, é Communication Platform as a Service. E hoje, dentro da Cint, a gente já presta serviço para mais de 150 mil empresas no mundo inteiro. E várias delas, inclusive, são Big Techs, né? E como canal conversacional, o que a gente oferece? A gente oferece serviços desde e-mail, SMS, voz e, claro, né, canais conversacionais como o WhatsApp para várias empresas do mundo inteiro. Mas é importante, acho que quando a gente fala, né, Márcia, mas você fala assim, você é responsável por soluções conversacionais. O que é exatamente isso? Quando a gente está vendendo um e-mail, um SMS, um push voice, acho que ninguém tem dúvida. Qualquer empresa que compra esses serviços, ela entende do que está sendo falado, né? É muito fácil porque, em geral, é uma comunicação que a gente fala do brand, da marca, para o consumidor. Então, é algo assim que é uma campanha massiva, uma comunicação direta, mas quando a gente transpõe isso para conversacional, a gente tem que adaptar uma série de coisas, inclusive entendimento do que a gente quer resolver, como que a gente quer prestar esse serviço. E aí entra a minha equipe. Então, eu tenho equipe no mundo inteiro, desde da Austrália até na costa oeste dos Estados Unidos, e a gente tenta ajudar as empresas que já estão habituadas a usarem canais que a gente chama one-way, como e-mail, SMS, que a gente considera canal one-way, porque a gente considera two-way, que é conversacional. Então, a gente ajuda nessa transposição. Existe muita adaptação e muito know-how, que a gente chama design conversacional, para a gente aplicar bem isso, e é o que a nossa equipe faz. E é muito curioso, por sermos globais, né, a nossa equipe ser global, às vezes as empresas que a gente trata no mundo inteiro não entendem a dimensão do WhatsApp, porque aqui no Brasil, no brainer, a gente sabe o quanto o WhatsApp é importante e essencial para tudo que a gente faz, até no âmbito pessoal, não somente profissional. Lá fora, às vezes, as empresas ainda não entendem e a gente se tornou, como país, o país que, na verdade, está levando toda essa parte de know-how, inteligência para o mundo inteiro do que é possível fazer no âmbito conversacional, e para a Cint se tornou uma das máximas prioridades nos próximos 5 anos. É muito legal, eu acho muito legal isso, essa dimensão, né? O uso que a gente dá aqui pro WhatsApp em relação ao mundo, mas o quanto que a gente se tornou um case de boas práticas, de negócios, de parcerias, isso é muito interessante. Você mencionou, Márcio, um termo também que é chave na nossa conversa, que é design conversacional, né? A gente não está falando de algo simples, de apenas uma interação, tem muita estratégia, tem um olhar muito integrado aqui em tudo isso. E aí, Léo, eu já conecto essa ideia de design conversacional com a estratégia de vocês. Então, essa ideia, né, de manter ali quente, cauda longa, o que vocês já vinham fazendo em relação ao WhatsApp e como que o WhatsApp tornou-se não só um canal, mas uma estratégia importante no todo. Hoje nós vamos falar de 2 flows que nós adaptamos e colocamos em produção, em contato com o nosso cliente pelo WhatsApp. O primeiro é quando o cliente consegue fazer agendamento. Só que antes de eu avançar um pouco sobre como o Flows nos ajuda, é importante explicar um pouco o que é consórcio, né? Então, o consórcio é um produto financeiro que ajuda na educação financeira da população brasileira como um todo, e ele tem como oportunidade ajudar o brasileiro a planejar a aquisição de algum automóvel, de imóvel, de eletrodoméstico, eletroeletrônico, e também de serviços. Eu costumo trazer esse exemplo de que com consórcio, além de você poder comprar uma aeronave, você consegue planejar um intercâmbio, você consegue planejar uma fertilização in vitro,
você consegue planejar uma viagem, você consegue fazer festas de casamentos, e bem como reformar o seu imóvel, né? Então, é um produto muito democrático, e dentro dessa democracia eu tenho prazos e planos curtos e prazos e planos longos. E esse era o grande desafio, que era o desafio de manter esse contato quente com o cliente durante toda essa jornada, facilitando a vida dele quando ele quisesse entrar em contato conosco. E tinha também, que é um produto, como ele é muito longo e de educação financeira, nós temos um trabalho muito grande de uma venda consultiva. Então, não é uma venda que você consome, você contrata o produto e pronto. Você requer um entendimento de como funciona esse produto. E muitas das vezes, quando o cliente gera um lead, quando o cliente entra em contato, muitas das vezes ele não está com aquele tempo disponível para que consiga um entendimento. Por mais que ele vá buscar em todos os canais digitais a explicação, muitas das vezes ele requer essa consulta do produto como um todo. E aí, um flow é o agendamento que nós adotamos. Então, antes, nós oferecíamos uma jornada para o cliente, até mesmo o agendamento dentro de nós oferecíamos a oportunidade do cliente agendar o atendimento dele, essa consulta, essa venda, e muitas das vezes o cliente se perdia quando ele saía do WhatsApp para fazer o agendamento. Então, havia uma ruptura muito grande ali. Quando nós entregamos um Flows, que ele, dentro do próprio WhatsApp, ele consegue fazer todo o agendamento, sem sair, marcando o dia, a hora, como que ele deseja ser contactado, se é por mensagem, se é por voz, se é por videochamada. Nós tivemos números expressivos de melhoras e também, consequentemente, um aumento da venda desse agendamento. Esse é um ponto. E o outro ponto é quando eu disponibilizo assuntos sobre o relacionamento do cliente dentro do WhatsApp. Então, a todo momento que ele requer uma demanda nossa do produto que ele contratou, ele consegue fazer isso 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias da semana, no momento e na hora que ele desejar. De Léo, forma simples. Nesse momento fica muito claro porque Consórcio Magalu é um bom exemplo para dar dimensão do design conversacional dessa relação. Isso. Porque esse exemplo que você deu, né? Uma consulta. A gente sabe hoje que nós, consumidores, tem muita informação, tem muitos locais, mas por experiência própria. Às vezes você quer tirar uma dúvida e fazer uma consulta de alguém que já tem uma relação ali, né? Então, por isso, estamos falando de fluxo, estamos falando de jornada, tudo isso precisa estar muito alinhado. E o exemplo que você deu também é interessante. Não deixar... a pessoa, ela acaba saindo de um fluxo e isso é ruim, né? Porque tem toda uma relação, tem toda uma jornada aqui sendo construída. Então, jornada aqui, de novo, um outro exemplo muito interessante. E aí, Dai, o Léo mencionou em alguns momentos o flows aqui, né? Flows. E aí, eu queria que você explicasse, no contexto de WhatsApp, mais do que isso, no conversacional, o que significa o flows? O que representa? Flows. Flows nada mais é do que uma jornada personalizada que a gente lançou essa funcionalidade dentro do WhatsApp no ano passado. Quando a gente lança alguma funcionalidade, geralmente a gente lança numa versão beta, né, para alguns clientes. Magalu, Grupo Magalu, Léo, com o time de consórcio abraçaram esse projeto, né, junto com a Cinti, para a gente tentar entender como é que a gente conseguiria levar para os clientes do WhatsApp, os usuários do WhatsApp, uma experiência com as marcas de uma maneira muito simples, muito fluida e que gerasse valor, né? Você falou bastante sobre jornada, mas eu acho que a jornada ela precisa entregar para o cliente alguma coisa que faça sentido, né? Porque hoje ele tem qualquer canal, né, para trabalhar, e acho que o WhatsApp ele vem para ser mais um complementar dessa experiência. Então, quando a gente olha o Flows, ele vem ajudando as marcas a entender assim, qual que é a jornada de valor que eu vou oferecer, né? E essa funcionalidade, ela é uma funcionalidade nativa agora, que via parceiros como a Cinti, que tem trabalhado ativamente com a gente disponibilizou para o mercado. Foi um lançamento global,
final, acho que foi setembro do ano passado, mais ou menos. Obviamente, o Brasil é um dos principais mercados do WhatsApp, né? Não precisa nem dizer o porquê. Em volumetria, em acesso dos usuários, a gente é líder globalmente, assim como na Índia também, que tem uma atratividade muito grande. O WhatsApp está crescendo, sim, nos Estados Unidos e na Europa, mas o brasileiro tem uma relação de conversa muito diferente, né? Quando a gente olha para países como os Estados Unidos ou como a Europa, né? Aqui a gente precisa desse high touch, né? Na relação com as marcas. E quando a gente fala do WhatsApp, o usuário tem essa sensação de proximidade, né? Então, ele espera das marcas uma experiência simples também ali dentro. Então, o WhatsApp Flows, ele veio para ajudar as marcas a experimentarem uma jornada complementar mais eficiente, que ele não precise sair, né? Como o Léo comentou, porque quando você tem essa fricção, a pessoa se sente um pouco perdida e acaba saindo desse processo, ou pelo contrário, né, ela acaba acessando a marca por outros canais, depois ela nem lembra, né, quando ela recebe uma ligação, alguém retornando, ela não sabe se foi pelo WhatsApp, se foi pelo... Então, ele tenta manter aquela experiência ali para que a relação continue duradoura, né, para que nem o usuário se perca nesse processo e nem a marca perca aquele touchpoint tão importante para aquele momento. E aí, essa experiência, a gente consegue fazer uma série de jornadas diferenciadas. A gente está falando aqui de consórcio Magalu, que é para agendamento, mas você consegue buscar reservas de hotel, você consegue fazer todo o trabalho de recuperação de cliente, a parte de fidelidade, oferecer uma série de benefícios de comunicação, newsletters. Então, a quantidade de possibilidades que a gente passa a oferecer para o usuário dentro do WhatsApp, ela é maior. E aí, sempre com uma preocupação aqui da gente não complicar essa jornada, né? Porque o brasileiro, principalmente, aprendeu a lidar com o WhatsApp de maneira muito simples, né? E a gente, quando fala de jornada, a gente tende a tentar complicar um pouquinho do processo, né? Colocar mais pontos dentro dessa experiência para tentar trazer mais informação. E o Flows, ele veio para tentar fazer com que seja mais simples, né? Para que a gente não tenha coisas tão complexas. E aí, quando a gente fez esse lançamento, Magalu sempre adota, né? Sempre entra com a gente nos testes, né? E quando a gente fala de testes, tem as coisas boas e as coisas, né, desafiadoras. O Léo aqui, a Letícia que está com a gente também do time, sabem, a Cinti também, que a gente naquele momento tinha que entender como é que a gente conseguia fazer todas as conexões, porque acho que uma preocupação do lado do consórcio Magalu e da Cinti também é que o cliente que está entrando ali é um único cliente, né? Então, como é que você não perde, né, toda a relação que ele tem com a marca? Então, tem todas as integrações, complexidades, que eu acho que a Márcia vai falar um pouquinho aqui, mas acho que esse cuidado das marcas em construir a visão única do cliente é super importante, porque quando a gente trabalha de uma maneira assertiva dentro do canal, você acaba oferecendo uma experiência melhor. Você não perde o canal, né? Porque quem aqui quer receber um contato aleatório o tempo inteiro, né? E você fala, isso aqui não tem valor para mim. Então, acho que esse cuidado de entender qual que é a jornada que traz o valor e usar essa tecnologia do Flows para ajudar, pode trazer um ganho muito importante, né, com retornos muito eficientes para geração de negócio e para o usuário, né, porque foi ele que entrou no canal, foi ele que pediu para falar com a marca, né. Tem um lado conceitual aqui, então, quando a gente fala de Flow, sim, é uma funcionalidade, mas tá muito claro que é um conceito mais amplo, Sim. Ancorado em muitas estratégias, Exato. Não diria uma, são muitas estratégias. Exato. Ô Dai, eu tô montando uma nuvem de palavras da nossa conversa, então design conversacional, cauda longa e experiência já é um termo importante pra gente colocar nessa nuvem de palavras que define muito aqui os nossos desafios e a definição, né, do conversacional. É também sobre experiência, não é só sobre jornada. E aí, Márcia, falando sobre, especificamente no caso de Flows, conta um pouquinho os bastidores de você conseguir implementar, né? E aí, aqui é uma junção de parceiros, olhar de negócio, olhar estratégico, e um pouquinho do olhar técnico também, né? Eu considero que o Flows foi um lançamento muito bem sucedido do ponto de vista tecnológico. Ele é muito bem resolvido. Ele é uma tecnologia que funciona muito bem desde o início, desde a fase do beta que a gente começou a testar. Mas o que a gente observou, implementando para o consórcio Magalu e pensando nos demais clientes que a gente já implementou o Flows,
a gente entende que tem algumas etapas que todas as empresas deveriam seguir. E aí eu listo umas 5 etapas que são importantes. Primeiro, quase todos os desafios, que nem esses que o Léo comentou aqui, que a Magalu, o consórcio Magalu transpôs para o Flow, geralmente a empresa já possui. Então, normalmente eu sempre falo, qual que é a dor, qual que é a expectativa, o que de fato a empresa quer resolver com o Flows? A segunda é, o Flows resolve esse problema? Porque nem todos os problemas são resolvíveis via Flows, ou talvez não seja a melhor forma de utilização da tecnologia. Então, é entender esse fluxo, essa jornada, e tentar entender se o Flows é a melhor tecnologia para resolver isso. Normalmente, a terceira etapa que a gente fala, assim, começa simples. Começa com alguma implementação que não vai requerer muita integração, porque você precisa principalmente se familiarizar com o que é o Flows, como que essa tecnologia funciona. As equipes de vocês, geralmente, quando começam a trabalhar com Flows, ela começa a ter novas ideias de outras etapas que deveriam ser resolvidas com Flows. Então, a gente fala assim, começa simples. E a partir daí, na quarta etapa, entrar para a camada que a gente chama de integração tecnológica, que aí você vai ter que ter uma nova API, às vezes você vai precisar adaptar a API que você já possui para fazer essa integração, e nessa etapa você está mais seguro do que você precisa executar. E aí, por último, a gente sempre fala assim, olha, analisa nessa quinta etapa, usa métricas, porque geralmente quando a gente está falando do Flows, você itera muitas vezes, porque você fala assim, funcionou bem aqui, mas vamos fazer um novo ajuste, vamos implementar de uma nova forma, vamos dar sequência de comunicação e experiência, e aí a métrica é super importante para comprovar o que é melhor nesse processo. E eu acho que no caso do consórcio Magalu, a gente analisou várias métricas, sabe que assim, vários cases foram de sucesso nessa implementação, e no processo do consórcio Magalu, a gente seguiu um pouquinho esses passos, e aí foi o case super bem sucedido que a gente vê aqui. E tá trazendo aqui nessa entrevista. Muito, muito didático essa parte dos pontos, e aqui acho que espelha muito a experiência que vocês tiveram. Fala um pouquinho, você já trouxe um pouco sobre isso, mas agora dos resultados diretos, então assim, o que você conseguiu ali de mudança, também, né, apesar dos testes e por aí vai. E também, Léo, tem um lado aqui, eu acho que tem um lado de vocês, por isso que é importante falar aqui do ecossistema como um todo, essa disposição para experimentar, corrigir e respeitar o longo prazo do que a gente está falando aqui, né? Não é simplesmente virar uma chavinha. É interessante, né? E antes de entrar nesse detalhe, eu quero sugerir para a Márcia incluir o sexto. O sexto é o seguinte, é a qualidade do time envolvido no projeto. Né? O quanto que o time entende do projeto, acredita no projeto e faz acontecer. Então, um dos cases de sucesso do consórcio Magalu é porque tinha a Letícia capitaneando todo esse jogo e fazendo com que desse certo, focado na solução do problema que tinha, que nós queríamos resolver para o cliente. Adotado. Ótimo. E o que nós falamos no Magalu, que é o seguinte, o que não muda é que a gente sempre muda. E a partir do momento que eu estou aberto a fazer mudanças e corrigir rotas, eu estou disposto a errar, desde que eu corrijo rápido. E aí, quando eu faço parte de um projeto beta, que eu coloco o meu cliente e informo o cliente que faz parte de um projeto, que ele está ajudando eu construir uma experiência melhor para uma base mais ampla, uma que ele topa participar desse projeto. Outra é que ele, além disso, ele se sente pertencente. E ele consegue te dar bastante feedback. E esse feedback, retroalimentando dentro do projeto, você consegue melhorar ele na velocidade da luz necessária para que ele dê resultado. Então, nós tínhamos uma equação. A equação era o agendamento. Então, pensando num consórcio, um produto financeiro, que requer ainda uma consulta para alguns clientes. Muitos conseguem contratar do início ao fim na jornada digital. Mas muitos ainda param no meio da jornada e precisa entrar um consultor para ajudar esse cliente a finalizar o processo de compra dele. E quando eu oferecia a oportunidade de agendamento para esse contato, no momento que o cliente estava disponível para falar
de educação financeira, havia uma ruptura muito maior, muito grande, porque ele era direcionado para um site externo ao WhatsApp. Então, quando isso acontecia, você tinha uma dificuldade de capacity, de planejar capacity para os horários disponíveis de contato com o cliente. E a partir do momento que isso tudo integrado dentro do WhatsApp, com uma jornada única, com uma experiência fluida, sem fricção, sem ruptura, você tem uma maior adesão do cliente, consequentemente uma maior conversão em vendas. Foi isso que nós vimos. Não, então, eu cresci dentro do tráfego orgânico mais de 3 vezes. Que isso tudo, como a Márcia trouxe, fizemos o teste AB. E fomos toreando à medida que foi evoluindo o projeto. O que nós vimos em termos de números? 3 vezes maior o número de conversão para tráfego orgânico. Pouco mais de 50% de incremento de conversão para tráfego pago. E com mais de 20% que eu pus uma pesquisa de satisfação logo em seguida, para medir o quanto o cliente estava satisfeito com essa jornada. Então, mais de 20% de satisfação, de incremento de satisfação do cliente por conta dessa facilidade de agendamento. Então, além de... Olha o tanto que é importante uma experiência fluida para o resultado da companhia. Essa camada que você colocou aqui, e aí espelha muito no que a Márcia estava falando, é isso, né? É sobre testar, colher o feedback, mudar se precisar mudar, mas é isso, métrica. Aqui a gente tá falando sobre muita métrica. E o interessante, e aí daí eu vou pedir para só antes da gente começar a falar de privacidade e segurança, que é um super ponto importante, aqui tem muitos exemplos de um case que já é bem sucedido, ainda que, né, nós estamos numa fase experimental, mas ele já é bem sucedido pelos motivos que estão aqui. Mas o que esse case tem que ele serve de exemplo para qualquer outra empresa? Assim, por que ele funciona bem, seja pelas métricas, pelo time envolvido? Quais são os elementos que você identifica aqui? Eu acho que a Márcia trouxe uma visão muito importante, assim, que é escolher qual é a dor que você vai resolver, né? Qual o problema de negócio ali que você vai colocar naquele momento para conseguir ter uma experiência melhor. Porque se a hora que você olha, a possibilidade de coisas que você pode fazer dentro do WhatsApp é gigante. Mas às vezes quando você quer tentar colocar uma jornada muito complexa, levando ele para outros lugares ou tentando colocar várias coisas ali dentro, você acaba fazendo com que esse cliente se perca. Então acho que esse case deles de tentar entender como é que a gente melhora a experiência desse usuário, como é que a gente reduz essa fricção dele ir para outro site, como é que eu ofereço para ele um produto melhor, né? Porque como o Léo comentou, como é uma venda consultiva, né? Ele consegue ter mais espaço ali. Provavelmente esse cliente vai comprar o produto mais adequado para ele, né? Com certeza ele vai ser um cliente talvez recorrente. Então acho que olhar para quais são os desafios de negócio e escolher qual que é a jornada, né? Qual o produto que a gente vai resolver para gerar valor para essa experiência vai ser fundamental, porque a hora que a gente colocar as métricas, né, de avaliação, de mensuração, hoje é possível com toda a privacidade que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, mas integrar, né, os dados offline com CRM de maneira segura, criptografada, mas que o Léo e as marcas assim consigam fazer a gestão, né, para entender exatamente como essa conversa começou. E quando você faz isso, você permite que aquela entrada daquele cliente dentro da plataforma via o canal, talvez ela seja uma relação mais forte, né? E ali você também abre uma margem para uma outra incrementalidade de negócio, né? Para fazer um cross-sell, para fazer um upsell depois, porque o cliente escolheu ser atendido por ali e ele foi muito bem nessa dinâmica. Então, acho que essa escolha muito assertiva do problema e da jornada, trazer o cliente naquele momento, eu acho que foi um grande ponto para a gente olhar como caso aqui, exemplo para outras marcas. Isso é crucial, porque ainda quando a gente fala de experiência, o resultado de negócios, resultados operacionais, mas também de negócios, mas mais do que isso, tem um resultado reputacional aqui, né? Porque é marca, eu tô conversando com o consórcio Magalu e ainda dentro do contexto de Magalu, que já é muito reconhecido também por experiência, então tem uma reputação de marca que é importante. Isso, de novo, adiciona uma camada
dada aqui que mostra pra gente que quando a gente fala de jornada essa jornada fluida, né? Sem fricção, sem tirar as pessoas ali. No fim, as pessoas querem ter as suas dores resolvidas e com uma relação de confiança. E aí, relação de confiança que entra a privacidade, que é um ponto, eu acho que é um ponto crucial. Tem várias pesquisas, e a gente já repercutiu bastante aqui em Forbes Tech, que privacidade, segurança não é mais não é um diferencial, né? Quando o consumidor ele olha para uma interação, você está entregando a mesma qualidade de um serviço, está relacionado ali à privacidade e segurança, e isso é um ponto que para vocês também entrou muito nessa questão, né? Exatamente. Quando nós queríamos oferecer, por conta da demanda do cliente, pelo WhatsApp, pelo canal WhatsApp, nós queríamos avançar na quantidade de serviços que eu tinha para o cliente resolver as questões dele ali dentro do WhatsApp. E a barreira principal era como que eu fazia esse PID do cliente. Né? Também, sem levar ele para outro site, para certificar que aquele cliente era aquele cliente, que eu poderia levar informação. Então, por muito tempo, nós disponibilizamos para os clientes aquelas informações do produto menos sensíveis. E ele sempre exigia mais, fazia o transbordo, ele queria o contato humano, e isso era a equação que nós trouxemos para a Dai e para a Márcia ajudar a gente a resolver. Como que eu coloco um login seguro por API, conversando com os meus sites, validando esse cliente, e com isso eu conseguiria ampliar a oferta de serviços da gestão do consórcio daquele cliente ali dentro do WhatsApp. A hora que eu olho para essa oportunidade e começo a testar, o que eu vi em curto espaço de tempo? Hoje, mais de 60% do meu atendimento, seja ele digital, seja ele humano, já é feito dentro do WhatsApp. Através do login, com essa camada extra de segurança, com integração por API, né? Então eu consigo já validar o cliente sem... Acho que o grande desafio que eu dava para a Letícia na época eu não quero ouvir reclamação de cliente que não conseguiu logar, sabe? E por incrível que pareça, eu não tive que falou, eu não estou conseguindo logar dentro do WhatsApp. Então, a partir do momento que eu ofereço essa experiência para ele, ele se sente seguro em fazer a jornada ali, como se estivesse num grupo da família. Eu vejo que é isso. Sabe o que é legal? Trazendo segurança, como se ele estivesse num grupo da família. Aqui você faz uma relação muito interessante, que pode parecer separada, mas não. Quando você fala eu não quero ter problema para logar. Porque se o consumidor tem um problema para logar, ele já questiona sobre todo o processo. Exatamente. É crucial aqui, né? Exatamente. Ele precisava ter essa fluidez, né, Dai? E se é fácil demais também, acho que esse é um ponto importante. Se é fácil demais, você fala, opa, peraí. Exato. Se está sendo fácil para mim, pode ser para uma pessoa que frauda. Então, entender esse limite da camada de segurança com a ajuda de parceiros como a Cint e trazer isso de uma maneira segura para o usuário, no limite, né? Não tão complexo, mas também não com aquela percepção, né, de vulnerabilidade, né? É super importante. Aí entra a Márcia, que com toda a estratégia, tá claro que não é fácil, né? É isso, assim, tem uma sutileza aqui entre... mas do ponto de vista de processos, eu acho que é óbvio que quando a gente fala de segurança e privacidade, ela tá aqui, né, primeiro. Mas do ponto de vista de processo, o que precisa acontecer para que tudo isso aqui funcione? Eu acho que muita gente que está nos ouvindo aqui, provavelmente, nunca viu ainda um processo de login como o Magalu, o consórcio Magalu, sempre inovador, conseguiu colocar isso como pioneiros no processo. Mas eu queria só trazer um paralelo do que como era antes, do como se tornou, para entender essa questão em segurança. Primeiro ponto é que, anteriormente, quando uma empresa queria personalizar ou entender quem era o consumidor na outra ponta, ele solicitava, por exemplo, um identificador, que poderia ser um CPF ou um e-mail, e aí você digitava seu CPF ou e-mail, a próxima pergunta poderia ser uma senha, você digitava essa senha, e a partir dali a empresa se conectava, entendia quem é a Márcia, por exemplo, e a partir dali começar uma jornada de uma conversa personalizada. Qual que era o problema desse fluxo? Quando você olha histórico de conversa, imagina que você pegou o celular de alguém e você está podendo olhar o histórico de conversa. Ficou registrado seu e-mail, seu CPF e a sua senha no histórico de conversa. Isso aí não ficava oculto.
Quando o Flows trouxe esse processo de login, agora, quando você preenche o formulário de login, que tem, por exemplo, o e-mail e a senha, ao você submeter, essa caixa some. Então, no histórico de conversa, não tem mais dados sensíveis ou informações sensíveis dentro dessa conversa, e essa informação fica muito mais segura nesse processo. A Meta, o WhatsApp, sempre trabalhou com criptografia ponta a ponta, ou seja, sempre preservou privacidade, sempre segurança, mas eu coloco sempre para os nossos clientes e as empresas que têm interesse em fazer isso, é assim, não basta somente isso, você precisa ter parceiros que também tenham segurança em um processo de certificação de que ela também consegue cumprir todas as etapas de segurança e privacidade. Hoje, a Cinti tem os 3 certificados ISO de segurança, que a gente fala que é o 27001, 27018 e 27701. Todas elas garantem que somos uma empresa parceira que garante toda essa parte de privacidade, de segurança, de todos os critérios de segurança. E isso é importante, porque a partir do momento que a Meta, o WhatsApp, fornece essa tecnologia, quem vai fazer essa implementação é um parceiro. Então, garantir que uma empresa esteja compliance, que a gente fala, esses critérios de segurança são importantes, e é importante também uma empresa, por exemplo, a nossa empresa, por ser global, como eu já citei, a gente é compliance, a GDPR, lá da Europa, várias regulações no mundo inteiro relacionadas a dados, e isso é importante, por exemplo, para empresas como o Consórcio Magalu, que tem um trabalho financeiro, né, que já é envolvendo transações financeiras, e ter essa segurança nesse processo é fundamental. Você mencionou a GDPR na Europa, a LGPD aqui no Brasil, e também tem um outro contexto que fecha essa nossa conversa. O consumidor, as pessoas, elas estão cada vez mais educadas em relação à privacidade e ao dado. É o que eu falei de diferencial, mas de consciência. Então, aqui é o ponto, acho que a gente parte da premissa da segurança. Eu vou usar, para a gente fechar, eu vou usar a licença poética do conceito de flows para definir 3 coisas aqui. Primeiro, nessa ideia de jornada fluida com o consumidor, né? Precisa fluir, precisa acontecer, não pode ter fricção, porque do outro lado o consumidor está ali com a sua vida e muita coisa acontecendo. Então, é a fluidez nesse sentido. Segundo, nas parcerias, precisa ter o flow, né? Precisa fluir também, porque senão a gente não consegue, né? É uma compreensão daqui e daqui. E a nossa conversa aqui, que foi muito fluida, e eu queria agradecer, tanto que passou muito rápido, né? A gente aqui nos bastidores, a gente percebe quando passa muito rápido. Queria agradecer, Dai, começando contigo. É legal ter um case como esse, porque a gente tem muito repertório para mostrar o que funciona, o que não funciona e como a gente segue adiante, né? Muito. E você parte de jornadas complexas, né? Porque vender um consórcio via WhatsApp, né? Você vê a quantidade, né, de possibilidades que abre, né, para grandes marcas como o Consórcio Magalu, mas para os pequenos, né? Porque a gente fala de WhatsApp, a gente está aqui discutindo, né, cases de empresas gigantes, né, com volume, com escala, né, personalização em escala, que a gente fala o tempo inteiro. Mas quando a gente olha que esse tipo de recurso ele está disponível também para o pequeno usuário, né, os pequenos comércios, então essa coisa também de trazer acessibilidade, né, das experiências de jornada usando um Flows, então você começa a entender o leque de oportunidades que a gente abre para o mercado como um todo e a importância disso para a gente continuar fomentando, né, os negócios. Então, fico super feliz de conseguir discutir, né, a gente aprender com esse caso de Magalu, e tem muitos outros também, né? Tá, muito obrigado por você trazer esse exemplo, porque é isso, não é sobre tamanho, nem sobre dinheiro, né? Acho que o acesso aqui é importante pra gente fechar, porque independentemente do tamanho do negócio, é possível aqui observar tudo que a gente falou. E aí, Márcia, o seu papel ele é interessante da mesma forma que ele é complexo no bom sentido, porque você tá, é crucial, né? Você tá uma Big Tech, uma grande companhia, e aí eu acho que ficou muito claro aqui para você o quanto que ter um parceiro e fazer essa conexão é importante para dar certo. Sim, e eu vou além, né? Porque quando a maioria das empresas, por exemplo, com quem a gente fala, quando ela concebe um mundo digital, ela pensa num primeiro momento fazer um aplicativo móvel ou ir para um site.
E eu sempre falo, o WhatsApp, ele já tem essa interação, esse relacionamento, que até o Léo comentou aqui, é um sentimento que você está conversando com a marca como alguém da sua família, né? Que você confia. Então, ela garante esse relacionamento, mas ela também, com Flows, agora ela permite, né, que você tenha experiências muito próximas ao que você faz num site ou num aplicativo. E eu falo que é a conjunção dos dois melhores mundos, né, que tá sendo possível a partir desse momento. E eu falo assim, é muito mais barato e muito mais rápido, porque você consegue implementar isso dentro de um canal conversacional já pré-existente. Então, por exemplo, uma marca, uma empresa, não precisa convencer os seus clientes a instalar um app, que a gente sabe que primeiro construir um app é caro, investimento de fazer com que as pessoas instalem e usem é muito mais caro ainda. Então, assim, o WhatsApp já está presente em 98% dos devices, dos celulares dos brasileiros. Então, você começar uma conversa lá, utilizando essa tecnologia, é um jeito muito fácil de todas as marcas começarem a aplicar. O segundo ponto é que você garante que não só aquela aplicação que você pretendia fazer dentro de um app, por exemplo, você continua essa jornada de conversa. Quando a gente falou aqui muitas vezes, né, do caso do login, eu acho que a maioria das empresas ainda não visualizaram que a partir do momento que você se loga, toda a sua conversa pode ser personalizada a partir de então. Então, eu consigo garantir o histórico, conseguir entender, por exemplo, no consórcio, por exemplo, quanto tempo que ele já é cliente do consórcio e como que ele pode ser tratado, um desconto especial, um relacionamento especial. Então, tudo a partir dali consegue se transformar numa jornada completamente diferente. E por isso a gente considera que, assim, esse é um dos lançamentos mais disruptivos do WhatsApp, e que vai mudar completamente a forma de utilização desse canal por todas as marcas. Márcio, eu super agradeço. Eu gostei muito quando você... O seu olhar, ele é pragmático. Então, assim, se você também entendeu que não faz sentido, talvez não é o momento de entrar ou de adotar essa tecnologia. Eu acho que tudo tem que fazer sentido para tua estratégia, para teu negócio, mas sempre deixando claro o teste, a experimentação e o feedback aqui é super importante. E aí, Léo, para fechar e entendendo que essa conversa, ela também só funciona porque você teve ali, você e a equipe teve coragem e bastante cooperação, né? Tem que estar muito afim para fazer acontecer e fizeram acontecer, né? E além dessa disponibilidade de fazer acontecer e resolver grandes equações, é um convite que eu faço. Muitas das vezes, num bate-papo de tech, você pensa que é uma complexidade muito grande de integrações. Hoje não. Tá? Então, é um projeto que começou, nós trouxemos a equação, em pouco tempo nós colocamos ele rodar e validar. Então, é um convite que eu faço. Então, você pode ser grande, você pode ser pequeno, pode você plugar o WhatsApp e oferecer uma experiência bacana para o seu cliente através do Flows. E sim, quando olho para as oportunidades que tem cada vez mais de avançar, não só no atendimento ao cliente. Então, hoje, a ideia é plugar a inteligência artificial para eu dar treinamento para a minha força de vendas em mais de 1.200 lojas do Magalu, que atende o cliente na ponta. Como que eu ensino as pessoas que atendem esse cliente, que muitas das vezes, em algum momento, não chega até a mim, a prestar um atendimento de qualidade através de treinamento, de acordo com a necessidade dele naquele exato momento. Como que eu ofereço para o cliente uma experiência de contemplação? Porque tudo o que a gente falou até agora, a gente falou de manter contato, do cliente fazer gerenciamento da conta dele, de fazer um agendamento, mas tem uma magia do consórcio, que é o que ele quer ser contemplado e adquirir o bem. Então, os próximos passos é como que eu faço toda a validação do bem, toda a validação do cliente dentro do próprio WhatsApp, sem ele sair. É essa experiência que nós queremos levar e eu tenho certeza que nós estaremos muito bem amparados nesse flow de parceria que existe com a Dai, com a Márcia, e tenho certeza que nós ajudaremos muito mais o sistema financeiro como um todo, o brasileiro como um todo, a utilizar ainda mais o WhatsApp
para o seu bem comum. Você me fez lembrar da cauda longa que você mencionou lá no início, né? Olha só como são coisas importantíssimas aqui, né? A gente está falando de muitos sonhos, a gente está falando de uma jornada que possibilita tudo isso, e no fim a experiência, né? A experiência, essa relação. No fim somos pessoas e nós queremos nos relacionar como pessoas. Eu queria muito agradecer esse trio aqui, foi uma aula. Eu sempre gosto de reforçar, né? Em tech, a gente cobre muito o lado de tecnologia per si, mas tem um lado de conectar com o negócio, com o comportamento, e hoje, nessa conversa que passou muito rápido, a gente falou sobre isso. Então, muito obrigado, e obrigado a vocês que acompanharam esse episódio especial de Forbescast, em parceria com o WhatsApp, e a gente segue nessa série falando de vários outros temas relacionados a esse mundo da tecnologia, dos negócios e conversacional. Até o próximo.